Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Deus, nessa noite, que venha, Senhor, abrir o céu, Senhor, e nos dá clareza, meu Deus, a Tua santa palavra. Estamos aqui mais uma vez, Senhor Jesus, neste culto de ensino, e pedimos a Ti, Espírito Santo, que revela o nosso coração, Senhor, mais e mais de Ti, para que possamos, ó Deus, conhecer, Senhor Jesus, da Tua palavra. Pai, assim é o que eu oro, em nome de Jesus, e agradeço, crendo na resposta, em nome de Jesus. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Nessa noite nós vamos estar aprendendo a respeito da palavra do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando hoje de salvação, com alguns versículos de base, para esse estudo. Nós temos uma sequência de estudos e hoje nós vamos estar chegando aqui em salvação. E o objetivo da aula de hoje vai ser, o Espírito Santo quer nos levar a entender, o que é a salvação, por que nós precisamos ser salvos, como receber a salvação e o que acontece em nossas vidas após a salvação. Eu queria que você refletisse. Se eu te perguntasse agora, ou se alguém perguntasse para você, o que é ser salvo? Se alguém te pergunta agora, o que é ser salvo? Se eu te pergunto, o que é ser salvo? O que você me responderia? Ou o que você responderia para alguém que tivesse essa dúvida ao coração de perguntar: seu irmão, o que é ser salvo? Ô irmã, o que é ser salvo? Muitas pessoas vão dizer que ser salvo é ir para o céu. Ser salvo é aceitar Jesus. Ser salvo é deixar o pecado. Claro que tudo isso faz parte da salvação, mas hoje nós vamos aprender de uma forma mais completa, aleluia, a respeito da salvação, e que a salvação é a maior obra de Deus na vida do homem. Glória a Jesus. E vamos começar então por um tema, que eu anotei aqui. Por que nós precisamos de salvação? Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos foram, separados foram da glória de Deus. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia nos revela que o pecado nos separou de Deus, que o homem não consegue se salvar sozinho. E também nos revela a palavra de Deus que nenhuma religião vai resolver essa situação na vida do homem. Isso mesmo, nenhuma religião trará salvação na vida do homem. Não resolve. O homem está perdido, está espiritualmente morto, o homem está longe de Deus, mas a salvação é um presente de Deus para nossas vidas. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, vai dizer que pela graça nós somos salvos, e que isso não vem das nossas obras, dos nossos esforços, porque é dom de Deus. A salvação, a palavra de Deus vai nos mostrar que é pela graça que nós somos salvos, que não é pelas obras. Efésios 2, verso 8 e 9. Isso nos mostra que a salvação não é por merecimento. Eu não mereço ser salvo. Não é por boas obras, não é porque eu sou bom ou faço coisas boas, e não é pelo meu esforço que eu sou salvo. A salvação, a Bíblia diz, Efésios 2, que é pela graça. A graça significa um favor imerecido. Quer dizer, nós não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor nos deu a chance de ser salvo. Nós não conquistamos a salvação. A salvação, aleluia, nós recebemos de Jesus Cristo. Ele é o centro da salvação.
No livro de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal forma, aleluia, que Ele enviou o seu único Filho, aleluia, glória a Deus, para morrer na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer que Jesus Cristo morreu por nós. Então a salvação, ela só existe por causa de Jesus. Vamos voltar lá atrás. A salvação não acontece na nossa vida por causa de religião nenhuma. A salvação não acontece em nossa vida por causa de esforço humano nenhum. A salvação não acontece em nossa vida porque nós somos merecedores da salvação, não. É pela graça. A graça. Nós não merecemos, mas Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz e nos dar a salvação. Aleluia. A salvação só existe por Jesus. Se alguém te perguntar o que é salvação, você vai responder a Jesus. O que é salvação? É a graça do Senhor por nós. Nós não merecemos, mas Ele nos entrega. E como? Na cruz do Calvário. Na cruz Jesus levou nossos pecados. Na cruz Jesus pagou a dívida. Aleluia. Na cruz Jesus nos reconciliou com Deus. Aleluia, Jesus. Sem Jesus não há salvação. Tem pessoas que querem, aleluia, buscar um intercessor, né? Alguns oram para Maria, outros oram para São Benedito, Pedro, Tiago, João Batista, enfim, são tantas pessoas, tantas coisas, e santos, e idolatrias, para querer chegar até Deus, mas a Bíblia diz que só há salvação em um nome, e o nome é Jesus. Sem Jesus não há salvação. O único intercessor que tem por nós é o Espírito Santo, que ora conosco com gemidos inexprimíveis e leva até a Deus. Ele é o nosso Consolador. Jesus é o nosso Salvador. Aleluia. Sem Jesus não há salvação. Quando Jesus ele vai se entregar na cruz do Calvário, aleluia, porque no passado matava um animal, derramava o sangue de um animal em sacrifício a Deus, para reconciliar o homem com Deus. E todo dia fazia sacrifício porque não tinha jeito. O homem falava: é só fazer um sacrifício, está resolvido. Então eles faziam a coisa errada e ela sacrificava. Pecavam e ela sacrificava. Mas aí chegou-se um dia que Deus rejeitou o sacrifício de animais e disse que agora há um só sacrifício. E aí Jesus veio, se entregou na cruz por nós, morreu, se sacrificou no lugar dos animais, mas é o último sacrifício, e falou: dessa vez vamos pagar a dívida de todos, eu vou pagar a dívida de todos, e pagou toda a dívida, todo o pecado, e com essa morte na cruz, Ele levou nossos pecados com Ele pagou nossa dívida, e Ele nos reconciliou com Deus. Sem Jesus não há salvação. Mas como eu vou receber a salvação? A Bíblia vai dizer sobre o arrependimento, é muito forte isso. E esse é um estudo praticamente para descer as águas, né? Porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, é onde a palavra do Senhor vai nos falar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou estar lendo aqui. Aleluia. Capítulo 3, verso 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Oh glória! Como receber a salvação?
A Bíblia vai dizer então em Atos capítulo 3, versículo 19, sobre arrependimento. Vou ler de novo: arrependei-vos, é para nós todos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Ele está dizendo que arrependa, muda de vida, muda de direção, pare de fazer o que é errado, pare de se drogar, de se prostituir, pare de mentir, pare de enganar, enfim, pare de ver uma vida toda torta, uma vida que desagrada a Deus. Aleluia. Olhe, aleluia, o sacrifício que Jesus fez por ti, fez por mim, e assim arrependa dos nossos pecados. Aleluia. Mudemos de direção. Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer para a gente crer em Jesus de verdade. Eu vou ler aqui, Romanos 10, versículo 9, vai dizer assim: glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que nós temos o costume de falar até alguém para aceitar Jesus hoje: vem aqui à frente, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aleluia. Aí a pessoa vem até aqui à frente, levanta a mão e diz: Senhor Jesus, eu creio no Senhor como meu único Salvador. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, eu creio que o Senhor pagou meus pecados naquela cruz. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa, eu quero viver diferente, como um crente, uma crente cheia da tua presença, cheio da tua graça. Aleluia. Eu quero que a vizinhança, eu quero que o meu povo vejam a tua luz em mim. Romanos 3,19, aliás, Atos 3,19, né? E Romanos 10,9, está falando de arrependimento. Atos 3,19, mudar a direção. Romanos 10,9 está falando de fé, crer em Jesus Cristo de verdade, com a boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então lá em Atos manda arrepender, em Romanos diz que tem que crer. Aleluia. Em Romanos, além de mandar crer, manda a gente confessar, com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a salvação, irmãos, não se trata de emoção. A salvação é uma decisão. Tem pessoas que dizem: não é o tempo ainda, eu sou jovem, eu sou novo, eu sou nova, eu tenho muita coisa para fazer na vida, vai chegar a minha hora. Vai chegar a hora que o inimigo vai puxar essa pessoa para a sepultura e vai descer sem salvação, porque a Bíblia vai dizer lá em Pedro, aleluia, está ordenado ao homem morrer apenas uma vez, depois disso vir o juízo. Então antes que eu e você descemos à sepultura, antes que nós venhamos morrer, precisamos nos arrepender, precisamos confessar e crer em Jesus Cristo, e assim, se nós morrermos, nós vamos ser salvos. Aleluia. Então se trata de decisão, não emoção. E quando alguém é salvo, ele vai receber o perdão dos pecados, ele vai ser reconciliado com Deus, ele vai receber nova vida, vai passar a ser filho de Deus, e vai ter vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aleluia. Vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aleluia. Diz assim, glória a Deus: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Tem nova vida. Aleluia. Passa a ser filho de Deus, a nova criatura, aquele que está em Cristo. Aleluia. Salvação, irmãos, não é teoria, é uma decisão. Amém, igreja?
Eu quero que todos que estão reflitam. Eu queria que tivesse mais gente ouvindo essa palavra hoje, porque saber sobre salvação é muito importante. Tem pessoas que, aleluia, que não sabem o que é salvação, não sabem, aleluia, o que deve fazer para ser salvo. Pensa que apenas indo numa igreja ou frequentando uma religião, uma reunião vai ser salvo. Não vai, precisa passar por Atos capítulo, aleluia, Atos Romanos, né? Nós vemos aqui hoje sobre arrependimento, sobre mudança de vida, aleluia, sobre crer em Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se não faz esses passos, não tem sacrifício nenhum. O sacrifício foi pago de Jesus na cruz. Então, é necessário ter uma decisão. Não é sobre conhecer uma igreja, conhecer uma religião, conhecer o pastor, um pregador, não. É sobre conhecer Jesus de verdade, a sua palavra. É sobre ser transformado, amém? Aleluia, Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus, e reflita. Nessa mensagem, eu não vou perguntar hoje, quero encerrar mais cedo, o que mais te chamou a atenção, aleluia, sobre a salvação que você não sabia. Se você tiver alguma dúvida depois pode me chamar no particular que eu te explico. Não entendi aquela parte, pastor. O que mais te chamou a atenção nesse estudo da palavra de hoje? Para você, qual que é a diferença entre a graça e o mérito? Aleluia. E também deixei aqui uma pergunta, glória a Deus. Você tem certeza da tua salvação? É preciso ter certeza. Eu não tenho certeza. Então olha só, Atos está dizendo, se arrependa dos seus pecados. Vamos nos arrepender para que venha o refrigério. Romanos está dizendo, em Romanos, a carta aos Romanos está dizendo, aleluia, crê em Jesus, crê no sacrifício na cruz, crê que Ele ressuscitou, quando Ele foi morto Ele pagou pelos nossos pecados, crê que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Em Coríntios vai dizer, seja nova criatura, mude de vida, seja um crente de verdade, aleluia, orabaia subicandarabás, seja um servo, uma serva fiel, em nome de Jesus. Quero estar encerrando em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos, vamos orar para encerrar, e você podendo, quero que você leia o Evangelho de João capítulo 3, para você refletir sobre o novo nascimento, amém? Leia em nome de Jesus, e fica no teu coração a palavra do Senhor para a tua vida hoje, que a salvação não é de graça. A salvação, aliás, ela é de graça, né? Ela é pela graça, e a salvação ela é de graça, mas ela custou muito caro para Jesus, muito caro, foi sangue derramado, foi sofrimento, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Glória a Jesus. Feche seus olhos, recline sua cabeça, e vamos orar ao Senhor. No próximo estudo nós vamos estar falando a respeito do novo nascimento. O novo nascimento. Eu queria que todos se acompanhassem do começo ao fim. Esse estudo é muito importante. Isso que transforma totalmente vidas. Mas infelizmente não é todo esse desejo que as pessoas têm. Feche os olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em Tua presença, eu Te louvo e Te engrandeço. Obrigado, Jesus, porque por me ensinar, aleluia, a ensinar nessa noite eu também aprendi. Obrigado, Jesus, que aquilo que eu não pude expressar, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando, em nome de Jesus, em cada um dos nossos corações. Assim eu oro, Te agradeço, toda honra e glória ao Senhor Jesus, é a Tua glória e louvor. Em nome de Jesus, nas Suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos digam amém. Glória a Deus, que no nome de Jesus todos possam estar no próximo estudos, vou estar anunciando, que vai estar falando a respeito do novo nascimento. Deus abençoe, na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.